Meu pai foi advogado, formado em Direito, exerceu a profissão como advogado, né? Mas ele tinha verdadeira paixão pela revista que foi criada por ele. Ele era jornalista, poeta, fazia música, até marchinha de bloco, abafando a banca. Ele fez uma marcha de bloco para as filhas que tinha um bloco de carnaval, né? Ele que fez a marchinha. O papai era poeta, era tudo, né? Era um sujeito que tinha um curso muito bem feito, né? E ele me ensinou tudo da vida, né? Agora, no direito, ele quis que eu andasse com minhas próprias pernas. Né? Ele quis me jogar, né? Na coisa, ele disse assim, ele vai estudar, ele tem boa perspectiva do setor, então vai estudar e vai desenvolver a função dele a contento, né? Mas filho de peixe, peixe é. E eu acabei sendo professor também. A vocação pelo seguinte: o direito é um curso que demanda observação, raciocínio, compreendeu? E poder de assimilação, de interpretação. Porque não basta ler. Ler, todo mundo lê. Agora, ler, interpretando, procurando ver aquele conjunto de palavras quer atingir, quer se alcançar, quer coisa, é própria do jurista. O jurista é que tem a capacidade de saber interpretar. Porque ler, todo mundo lê, não é? Hein? Mas nem todo mundo sabe interpretar a lei. Então tem que ter a capacidade de interpretar, ver a finalidade da lei, a origem dela, o que ela procurou preservar, não é isso mesmo? O que ela procurou alcançar. E dali a pessoa segue as diretrizes, né? E nisso eu percebi que eu era mais professor do que eu preferia mais ser professor do que ser jurista na coisa. Embora, veja bem, eu tenha sido em toda a minha vida profissional exercitado a função de jurista. Porque eu fui procurador da prefeitura municipal. Fui chefe de todos os procuradores que estavam lá, né? E quando fui para a universidade, os reitores, todos eles, os 4 reitores com os quais eu trabalhei, né, me botaram com a função de assessor jurídico do gabinete. Eles queriam que eu fosse procurador-geral da universidade, mas eu não aceitava porque eu não queria deixar minha função de professor. Que eu achava que ser professor é muito mais gratificante. A Constituição, na época, rezava: a União será representada em juízo nas capitais por seus procuradores, quer dizer, os procuradores do seu quadro, podendo a lei cometer este encargo nas comarcas do interior ao Ministério Público Estadual. Então eu disse que eu não podia continuar exercendo aquela função sem transgredir a norma constitucional e praticando um crime de usurpação de função pública. Aí eles deram por si, acordaram, porque não realizavam o concurso para procurador de república. Eu acabei forçando indiretamente a realização desses concursos e agora tem procurador de república aí sobrando, né?
fui nomeado em caráter interino, depois fiz o concurso, né? E quando eu fiz o concurso, fui efetivado, eu segui a carreira. E não deve ter sido ruim não, porque eu só fui promovido por merecimento. Todas as minhas promoções foram por merecimento. Eu nunca deixei de figurar numa lista de promoção por merecimento. Podia não ser o escolhido, porque a escolha era do governador. E muitas vezes eu fui promovido por merecimento, não porque eu fosse o candidato do governador, mas porque eles queriam ser promovidos, mas queriam continuar com o exercício na comarca deles. Por exemplo, o Valdo Barbosa era promotor em Guaçuí. Ele queria ser promovido e estava na lista comigo de promoção por merecimento. Mas ele queria continuar trabalhando lá em Guaçuí. E o procurador-chefe, que era o Dr. José Rodrigues Sete, que era um homem de muita cultura, de muito prestígio jurídico e político, né? E o Dr. Sete disse assim: quem for promovido vai ter que ir para a Barra de São Francisco. Naquela época era a época do contestado, e muita gente corria do pau. E eu disse: a promoção dá para lá? Disse: é para lá que eu vou. Então ele mandou arrumar as malas, eu fui nomeado para a Barra de São Francisco. Foi um período difícil. Foi um período difícil porque nessa época, né, a máquina de escrever funcionava muito bem, ninguém matava ninguém, né, de frente, era sempre por emboscada. Mas eu nunca usei uma arma, porque há uma coisa muito certa: quando você exerce a função com caráter de isenção, sem pender politicamente para lado nenhum, né, você adquire credibilidade e respeito. Então, eu atravessei Barra de São Francisco respeitado. Nunca tive um problema de natureza disciplinar. Eles me respeitavam porque sabiam que eu era apolítico, que eu fazia apenas aquilo que era meu dever em decorrência da determinação da lei. Então, eles respeitavam-me muito e eu passei 8 meses lá, embora difíceis, mas passei meus 8 meses lá bem. A pauta era grande, a pauta de homicídio não era brincadeira não. Você pegava uma pauta de júri com 12, 15, 16 processos na pauta para ser julgado no mês. Então, daquela época, a máquina de escrever funcionava bem. E havia uma característica até que usavam bala envenenada quando não queriam que o sujeito sobrevivesse, né? Eles tentavam envenenar a bala para coisa. Mas o negócio lá era assim, não matava ninguém pela frente. Aí Faisal, que era colega de eu, né, disse: mas pimenta, você não vai levar uma arma para lá? Você está aqui, ele não mata ninguém pela frente. Eu não sei atirar, para que adianta a arma comigo? Naquela zona havia uma espécie de cada qual respeitava o seu local. Não é isso mesmo? Então, o pessoal de Minas, Mantenópolis, pertencia ao Espírito Santo, mas tinha mais mineiro lá do que outra coisa. Não, mas eles conviviam bem, não tinha problema nenhum, né? Nunca houve problema maior lá. Eu nunca tive problema assim de fronteira, de invasão, de briga, de entrar soldado de Minas.
Nunca tive nada nesse período. A dificuldade está em você ver o seguinte, o sistema de vida lá era difícil, basta dizer que você saía de Vitória às 6 horas da manhã e chegava às 8 horas da noite em Barra de São Francisco. Era distante. Você tinha que fazer baldeação, saltar em Colatina, né? E de Colatina pegar um ônibus e ir para Barra de São Francisco e chegar lá de noite, né? Então a vida lá era de certa forma difícil. Aqueles rincões atrasados, né? Depois a comarca foi se esfacelando, foi criando raízes, Mantenópolis, Ecoporanga, né? Então foi se diluindo, o trabalho ficou um pouco mais suave. Eu iria para Alfredo Chaves, mas perguntei com o promotor que desejava ficar em Alfredo Chaves, que era Julie de Tres, né? Porque era território mais dos parentes dele, ele morava por lá, por aquela zona, né? E eu tinha a razão de eu preferir me transferir para Muniz Freire foi o fato de ter uma casa para morar, não morar em casa alugada, não morar em casa com dificuldade, como eu vivia lá em Barra de São Francisco. Em Barra de São Francisco, eu morava numa casa que pertencia à dona da pensão, compreendeu? E que eu não a ocupava integralmente. Um quarto era cedido para um estranho. E nas refeições eu tinha que atravessar a rua para ir comer lá na casa principal, né? E nessa casa principal é que a gente fazia as refeições, mas tinha esse desconforto. E lá, quando eu fui para Muniz Freire, eu ia para uma casa que era para mim. Eu ia pagar um aluguel X, né? E o juiz pagava o mesmo aluguel, né? Mas essas casas foram construídas por gente de lá que desejava que juiz e promotor residissem na comarca, porque ninguém ficava lá. Depois de certo tempo, os chefes políticos da localidade foram me pedir para ser candidato a deputado estadual pelo município, com o apoio de todos os partidos. Quer dizer, eu seria totalmente eleito, né? Porque eles nunca conseguiam fazer um deputado pessoal que defendesse os interesses do município, porque aquilo era sucateado com os vizinhos, com todo mundo que ia catar voto lá. Então, eles queriam que eu fosse candidato, apoiado por todos os partidos. Eu aí pedi meu volané e vim embora de lá. Porque eu achava que a função de promotor não pode se misturar com a função política. Cada qual no seu galho, cada macaco no seu galho, né? Então, aí eu disse para minha senhora, então está na hora de nós irmos embora, né? E aí, na primeira oportunidade, eu saí de lá. O Muniz Freire foi difícil pela distância, pelas dificuldades. Quer dizer, quando chovia, você enfrentava uma estrada que era um verdadeiro precipício. Eles jogavam, o ônibus jogava as rodas da vala e ele ia descendo, escorregando, compreendeu? Ele não saía das valas e se saísse das valas ele despecava no precipício, né? Era uma viagem muito perigosa, né? Depois consertaram, deve ter consertado isso, porque eu saí de lá, né, na altura mais ou menos de 1953 para 54, né?
Aí eu fui para lá direto para Mimoso do Sul, é como sair da água para o vinho, né? Trabalhei lá com 2 juízes, doutor Aires Xavier da Penha e com o doutor José Paulino Alves. Então, a única curiosidade que eu tive foi o José Paulino, num processo de sedução, né? Ele estava numa indecisão, num verdadeiro tormento, né? Se absolvia ou se condenava, né? Então, ele conversou comigo sobre o assunto. Eu digo: doutor, o senhor quer ficar descansado, quer dormir descansado? Então, vem ver um negócio aqui. Aí levei ele na cadeia, né, onde estava preso o rapaz que era tido como sedutor. Então, na cama dele, bem embaixo, estava escrito assim: aguenta teu time para não mexer com a filha dos outros. Aí ele teve a tranquilidade de julgar, condenando o rapaz pelo crime de sedução. Foi a única coisa que eu achei divertido, né? E de certa forma, assim, diferente, né? E o resto era normal, né? O Mimoso do Sul foi uma comarca muito boa, muito pacífica, né? Agora, tinha seus movimentos, né? Naturais, né? Mais para o interior sempre tinham, de vez em quando, uma morte ou outra e tal. O júri era sempre júri. O Mimoso era um lugar tranquilo, né? Tinha uma goiabada muito boa, que é uma especialidade. Basta dizer que eu comi dessa goiabada durante 50 anos, só parei de comer dela agora. Eu acho o seguinte, que o promotor que mostra que é um sujeito isento, que está ali só para cumprir o seu dever, ele é respeitado e não é incomodado no exercício da sua atividade profissional. Então, eu sempre achei que o promotor deve residir na comarca. E sempre morei em todas as comarcas onde eu trabalhei. Morei em Barra de São Francisco, morei em Muniz Freire, morei em Mimoso do Sul, morei em Santa Cruz, na época a comarca era cá embaixo, depois é que passou para Salvaçu lá em cima. Eu aluguei uma casa que era de chão batido. Eu tive que cimentar o barro para tornar a casa habitável, fazer um banheirinho, que lá não tinha, né? A chave da casa era desse tamanho, uma porta, uma fechadura enorme, né? Aquelas casas muito antigas, né? Mas eu gostei do lugar, né? Porque eu saía para pescar com os pescadores, inclusive com os pescadores profissionais, né? Eu gostava de pescar, ia pescar com eles, né? E me dei bem na comarca, fiquei lá, só saí de lá para ser promovido diretamente para Mimoso do Sul, que era uma comarca de segunda entrância. O sistema lá, você tinha várias varas. E tinha o promotor da primeira vara, é quem, por lei, a pessoa que seria convocada em caso de substituição de subprocurador. Bom, eu procurei, embora tivesse me especializado muito no penal, né, eu procurei exercer a minha função em todas as varas, porque achei que era mais importante, porque um dia eu tinha que funcionar em tudo, não é?
porque você não vai funcionar vamos dizer, junto a uma Câmara Criminal, né? Nem junto só a uma Câmara Civil. Você lá com o procurador, com o subprocurador da época, você tinha que falar em todos os processos, indistintamente. E principalmente em todos aqueles que houvesse o interesse público ou o interesse de menor. Né? Então, eu tive a coisa de percorrer todas as varas e depois me fixar na vara que era a substituição, que muita gente não queria, porque não queria ser substituto assim, de emergência, né? Então eu me fixei nela porque ela é que me dava a possibilidade de ser subprocurador por substituição, e eu ia logo me desenvolvendo em todos os setores do direito. Quer dizer, a finalidade era essa, específica. Né? Então, assim eu fiz. Eu fui convocado várias vezes para substituir um procurador que tinha um problema de respiração, o Dr. Pires Lage, que era um dos subprocuradores. Sempre que ele se afastava, ele exigia que eu fosse o convocado para substituí-lo, porque eu deixava a gaveta limpa. Quer dizer, eu, quando exerci minhas funções, eu nunca deixei processo para ninguém responder por ele. Sempre limpei as minhas gavetas. Então, essa foi uma característica marcante na minha vida, porque eu sempre limpei o serviço que era da minha competência, eu o fazia integralmente. Trabalhava, às vezes, até 2, 3 horas da manhã, às 7h30 eu estava na repartição para trabalhar. Mas não deixava processo meu para ninguém. E ele ficava feliz em que eu fosse substituí-lo, porque eu deixava a gaveta dele limpa, né? Não existia cargo de promotor, é tudo promotor. Promotor de substituto, de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, promotor de trânsito especial e depois subprocurador. Nessa época eram 3. Eu, quando entrei, fui ser o 4º. Foi criado um cargo de subprocurador. E a peculiaridade é que o sujeito que estava no exercício, que estava na coisa, eu disse para ele que essa promoção eu não deixava para ninguém. Porque quem era o governador, que essa era a promoção por merecimento, pela qual eu seria escolhido de qualquer maneira. Porque o governador da época era Asdrubal Soares, que era compadre do meu pai, né? Então, era muito amigo da família e ele não ia me preterir numa lista de promoção por merecimento para botar mais ninguém. Então, eu tinha certeza que eu seria promovido por merecimento. Então, esse colega disse assim: você abre mão da sua promoção, que, afinal de contas, eu sou o procurador-geral, né? Ele estava respondendo pela procuradoria, né? Fica feio eu não ser nomeado. Aí eu disse para ele: eu não abro mão, já abri mão muitas vezes de promoção, mas essa eu não vou abrir mão para ninguém. Eu abri mão uma vez para regularizar a situação do desembargador Alfredo Cabral, que estava em disponibilidade, e falou comigo: ô Pimenta, você podia desistir da sua promoção, né? Que eu aí poderia ser promovido, né? E eu me aposento imediatamente, porque eu já tenho tempo para me aposentar. Eu confiei nisso e ele realmente cumpriu. Ele se aposentou e depois
voltou como desembargador pelo Ministério Público, né? Eu sei que na época existiam 3 procuradores. Nessa época eram só 3 turmas do tribunal também, né? Então existia um procurador, um subprocurador para cada turma, né? Mas aí o tribunal parece que aumentou mais uma turma, qualquer coisa assim nesse gênero, então criaram um cargo de subprocurador, certo? Foi criado por lei. E eu fui aproveitado nessa vaga que foi criada. Então eu fui para ele. Eu fui para essa vaga. Aí que eu fui, aí que foi ter 4 procuradores, quer dizer, 4 subprocuradores, porque só tinham 3. Então eu passei a ser o 4º. Passei a ser efetivo. Eu me aposentei por uma razão muito simples. Primeiro, que eu não via justificativa eu ficar exercendo o cargo até os 70 anos, como muita gente faz. A vaidade de ter o cargo, eu nunca tive essa vaidade. Eu acho que a pessoa que faz o cargo, não é o cargo que faz a pessoa, né? Então, eu achei que eu não devia ficar, por um lado, empatando 8 pessoas de terem uma progressão funcional. E, por outro lado, eu achava que eu, do lado de fora, como aconteceu, eu iria exercer um outro cargo que ia me dar um outro rendimento. Além da minha aposentadoria como subprocurador, né, eu teria o meu salário do cargo que eu ia exercer do lado de fora. Então eu fui convidado para ser o procurador-geral da Prefeitura de Vitória no tempo do Crisógono Cruz. Então, quer dizer, eu tinha o salário de professor, de procurador aposentado, subprocurador aposentado, mais o salário do cargo de procurador-geral da Prefeitura, que na época não era menor do que o outro, né? Quer dizer, foi a época que eu tive poder comprar apartamento sob financiamento, eu tive coragem de enfrentar financiamento de imóvel. Depois que eu me aposentei, eu quis ser professor, e como professor, eu fui convocado por todos os reitores. Durante os 4 anos saía um reitor, entrava outro, todos eles queriam que eu fosse procurador-geral da universidade. Eu digo, não aceito a procuradoria, que eu não quero mais botar paletó e gravata, né? Então, eu dou assessoria ao gabinete sem prejuízo das minhas aulas, né, de professor. Porque eu acho que a função de professor é mais gratificante do que a de procurador. Então, fui professor na Universidade Federal, né, e como professor lá, fui professor dos filhos dos meus colegas todos, preparei todos eles aqui nessa mesa para fazer concurso de promotor, Faisal, Zé Maria de Oliveira, né, Jane, né, a Maria do Céu, que hoje é juíza, né, Maria do Céu, né. Então, muitos deles eu preparei para fazer concurso, não só de promotor, mas concurso também de alguns optavam para fazer concurso de juiz, né? Mas eu não lecionava todas as matérias de direito. Eu dizia para eles, vocês estudem bem o direito civil e o direito constitucional. Se vocês tiverem 4 nessas matérias, eu garanto que vocês vão tirar mais de 6 em penal e processo penal, que era a minha especialidade, né? Então, assim eu fiz. E
todos eles foram aprovados no concurso. De cada 12 que sentavam nessa mesa, 9 ou 8 eram aprovados. Eu tenho um filho, que é Cláudio, que era formado em economia. Como economista, ele trabalhava no Instituto Jerônimo Monteiro e trabalhava de meio-dia às 6, horário de expediente. E vivia reclamando do salário. Eu digo, meu filho, você pode resolver esse problema. Não lhe custa. Você tem o básico. Você vai fazer 4 anos, há 3 anos e meio você obtém todos os créditos para ter o diploma de bacharel em Direito. Né? Quando você se formar, eu lhe preparo para fazer um concurso para promotor. Para dar aula para ele, eu tive que dar aula para os filhos dos meus colegas todos. Aí Salzinho, Amante, Fábio Velo, a Jane, Maria do Céu, né? Todos eles vieram aqui estudar comigo. Então, ele fez o concurso, passou. Depois veio a Claudine. Passou e está exercendo a função hoje, já é procurador, né? E a Claudine era formada, já era formada em Direito, mas se formou muito nova, né? Muito criança ainda, com 20 e 21 anos, 21 a 22 anos, ela já estava formada, né? A Claudine queria fazer um concurso no Rio de Janeiro para trabalhar na Justiça do Trabalho, porque a amiga dela, a Simone, ia fazer esse concurso e tinha sido colega dela de faculdade e tal, isso, aquilo, e estudar juntas e tal, isso, aquilo. Aí eu ponderei a elas, minha filha, você lá vai começar ganhando mais do que ganha um promotor aqui. Mas acontece o seguinte, você lá vai ter que pagar condução, alimentação, não é mesmo? Né? Você vai ter que pagar a sua vida toda lá, o que você vai ganhar vai sobrar muito pouco. Muito menos do que você ganhar aqui o vencimento de promotor, que não será esse a vida toda. Eu disse a ela, o Ministério Público vai ser um órgão que vai ser muito bem remunerado por uma simples razão. Ele é o fiscal da lei e é a autoridade competente para processar, inclusive, o presidente da República. É o único homem que detém esse poder. É o Ministério Público. Então, vai ter que ser muito bem remunerado. Aí meti na cachola dela. Se você vai ganhar, menos um pouco agora. Mas eu não dou 3 anos para essa situação estar normalizada e você passar a receber bem. Ela chegou para mim e falou, pai, eu não sei nada de direito. Eu digo, você não sabe porque não quer, você não é burra. Você é uma moça inteligente, fez o curso bem, né? Agora, vocês decoram muito, e direito não se decora, direito se aprende. Então você tem seu pai em casa, então você vai aprender com ele. Nem todo mundo tem o pai que você tem. Então, você vai estudar comigo, eu vou lhe preparar para fazer o concurso. E lhe asseguro, se você tirar 4 em civil, e 4 em constitucional,
eu lhe asseguro que você não vai tirar menos de 6 na parte penal. Que essa eu entendo. É um órgão importante, é o fiscal da lei, não precisa dizer mais nada. Se ele é o único, é o órgão, é o fiscal da lei e da sua fiel execução. Quando você chega a ser fiscal da lei, você é fiscal de todo mundo. Não é isso mesmo? Então, todo aquele que transgride a lei, né, é o quê? Ele vai ser processado pelo Ministério Público na correlação que tiver. Se o sujeito tiver foro privilegiado, naquele foro ele vai ser processado. Se ele tiver que ser processado perante o Supremo Federal, mas é o Procurador-Geral da República, que é o Ministério Público, quem vai processar, quem vai denunciar. Né? E assim foi, o Collor não foi processado assim? Né? Então é que hoje é raro acontecer essas coisas, né? Hoje é raro, porque cada um procura andar dentro dos seus limites, né? É de ex-alunos meus, com um tratamento muito carinhoso a meu respeito, que é o que eu dou mais valor. E o outro eu recebi 25 anos depois de aposentado, como ética profissional. Diploma de ética profissional conferido a uma pessoa 25 anos depois que ela se aposentou, para representar uma instituição toda. Isso é muito significativo. Então, eu achei isso, de certa forma, significativo, porque, afinal de contas, eu já estava há 25 anos aposentado. E eu ter sido escolhido foi dado pela Ordem dos Advogados, não é dado pelo Ministério Público, não. Isso foi dado pela Ordem dos Advogados. Isso pode ser constatado perante a Ordem dos Advogados, que foi o Dr. Algeisandro, que foi o procurador, era o presidente da Ordem dos Advogados da época, né? E isso foi feito durante uma solenidade lá no auditório do curso de Direito, né, na Universidade Federal, e que foi concedido ao promotor, ao juiz, ao desembargador, a todas as profissões, aqueles que se destacaram pela ética profissional. E eu fui escolhido. Né? Então, isso tinha uma certa significação, mas eu perdi, mas vocês podem apurar a veracidade disso. Quem viu isso aí foi a Miriam, e a coisa que eu fiz questão de mostrar a ela, porque eu nunca pensei que fosse ser entrevistado para coisa nenhuma, isso ia morrer comigo. Né? Ia morrer comigo para não que ninguém no Ministério Público deixasse de saber. Eu não quis mostrar aos meus colegas, né? Eu mostrei a duas funcionárias dos recursos humanos, a Miriam e uma outra colega dela. Elas leram e viram o diploma, né, de ética profissional. A universidade me mandou um processo onde o Conselho Universitário estava cuidando de me conceder o título de doutor honoris causa. Então, eu fiz uma ponderação. Eu digo, eu não posso ser beneficiado com esse título, nem eu, nem nenhum profissional que pertença à instituição pode ser beneficiado com o título de doutor honoris causa. Doutor honoris causa é um título que se concede
a uma pessoa estranha à instituição e que tenha prestado relevantes serviços a essa instituição. Então, eu não posso ser. Eu tenho o título de professor emérito da universidade. A resolução do Conselho Universitário, de conformidade que estabelece os artigos, confere o presente de professor emérito ao professor José Tovar Pimenta, pelo significativo de serviços prestados como educador e profissional, porque eu fui tudo lá. Eu só, além de assessor jurídico, eu fui professor.